O tema de hoje é autoestima. A autoestima nós poderíamos dizer que ela é o sistema imunológico da mente. Ela funciona como uma espécie de oxigênio psicológico. Se a autoestima for muito baixa, diminui a nossa capacidade de enfrentar os problemas, de enfrentar as adversidades da vida. Ao passo que a pessoa tendo uma autoestima mais elevada, mais positiva de si mesma, ela poderia superar com mais facilidade os obstáculos que a vida apresenta. Obrigado pela sugestão aí, Brenda. A autoestima, de certa forma, é uma atitude que nós temos em relação ao nosso próprio valor. Portanto, se sobre muitos fatos nós não temos escolha, nem controle, nós temos total controle sobre a maneira como a qual reagimos aos fatos. Esse é o nosso grande poder, o nosso superpoder. Pode-se descrever a autoestima como sendo a capacidade de pensar e enfrentar os desafios da vida. Mas atenção, muito cuidado. Não é excesso de confiança, senão a gente pode escorregar lá para a soberba, cujo tema eu vou falar na próxima sexta-feira. É saber aceitar a sua individualidade e o seu valor. Portanto, aceite seus limites, as suas limitações, aceite as suas virtudes e aceite também, e principalmente, suas imperfeições. É isso que significa ser humano. O poeta Fernando Pessoa disse: o perfeito é desumano, porque o humano é imperfeito. Vou repetir. O perfeito é desumano, porque o ser humano é imperfeito. Boa do Fernando Pessoa. E a porta de entrada para a autoestima é o respeito próprio. Uma pessoa precisa respeitar a si mesma, suas decisões, a fim de se sentir bem com o que ela é. Quando nós optamos por fazer aquilo que acreditamos ser a coisa certa, bota entre aspas isso, porque não tem certo nem errado, mas a gente acredita que nós fizemos a coisa certa, nós vamos nos sentir bem conosco mesmos. E quando fazemos o que nós achamos errado, geralmente nos sentimos perturbados, culpados, envergonhados. E essas emoções põem fim ao nosso autorrespeito e vão minando, por consequência, a autoestima. Literalmente, nesses casos, nós passamos a gostar menos de nós mesmos. Quando nós não nos respeitamos, não podemos verdadeiramente nos amar. Então procuramos amor nas outras pessoas para que elas preencham esse nosso vazio. Vocês se sintam à vontade para perguntar o que quiser. Na medida do que aparecer a pergunta, a gente vai esclarecendo. A vida é realmente uma série de escolhas. Elas são ao mesmo tempo um direito seu e uma responsabilidade. Devemos e podemos fazer escolhas. Nós não somos apenas vítimas, podemos ser autores do nosso futuro. Não vamos deixar nos arrastar pela falsa ideia de impotência. Nós não somos tão impotentes assim como às vezes imaginamos. Nós não somos impotentes diante de um destino cruel. Como eu já disse anteriormente, viver é escolher. E para escolher, você deve ser independente, o que significa que precisa ser capaz de exercer seu próprio livre-arbítrio e não ser forçado fazer aquilo que os outros vão considerar a coisa certa. Deixa eu ter uma pergunta aqui. A Molly Narolídia diz que ela lembra da frase: não faça a sua felicidade depender daquilo que não depende de você. Exatamente, Molly. É isso. Não faça a sua felicidade depender daquilo que não depende de você. Porque você vai virar escrava de alguma coisa externa. Você nunca vai ser feliz, ou só vai ser feliz se a pessoa ou a circunstância externa te permitir. Não é uma boa coisa. É bem lembrado dessa frase. Qualquer situação que tire a sua liberdade prejudica a sua autoestima, já que quando a nossa liberdade é restrita,
a nossa capacidade de escolher também fica limitada. É Lídia, Narolídia, mole Narolídia. Ah, é a Lídia, lá do curso do Flamengo, não é isso, Lídia? Agora que eu entendi quem é. O meu filho tem até como Estúdio Catete. Se eu não soubesse quem é Estúdio Catete, ia deserdar o garoto. Então, do jeito que nós estamos vendo, a autoestima, autorrespeito e independência são fenômenos interligados. Em função da educação que nós recebemos, muitas pessoas não se assustem, quase não pensam no sentido original da palavra. Na verdade, a maioria das pessoas se tornam meros repetidores dos pensamentos alheios. Para essas pessoas, pensar nada mais é do que espelhar as opiniões dos outros. Você vê um comentarista na televisão, um noticiário na televisão, você adere àquela opinião sem muita reflexão. Se mergulha de cabeça nisso, porque você se submete e não quer pensar. Você não filtra as informações, não analisa as informações. As pessoas deixam então de assumir a responsabilidade por um julgamento independente. Quando você opta ou escolhe por fazer aquilo que você acredita ser certo, você se sente bem contigo mesmo. Não há uma dissonância, ou seja, uma divergência entre o que você deseja e o que você faz. Vai haver uma sincronia. E a autoestima, gente, passa por uma harmonia entre aquilo que você realmente quer e aquilo que você de fato faz, independentemente da opinião alheia. Muitas vezes você faz aquilo que os outros acham que você deveria fazer e vai ficar ruim. O Márcio, meu filho, pergunta: a autoestima tem relação com a nossa responsabilidade? Tem. Se você não tiver responsabilidade, o quanto você vai se prezar? O quanto você vai se admirar? E uma pessoa que tem boa autoestima, ela assume a responsabilidade pelos seus atos, pelas consequências desses atos, Márcio. A Fabi chegou. Fabiana, um beijo para você. Já te mandei a resposta que você pediu, tá? A Nádia Mercante está falando a verdade. Eu não sei a que ela se refere. Foi alguma coisa que eu falei por aí. Como eu sempre falo, a verdade não é muito complicado. E você vê que eu tenho boa autoestima, não. Aí é soberba. Quando você se aceitar, isso é muito importante. Você vai se libertar do peso de precisar que os outros te aceitem. Quando você se aceitar, você não vai precisar que ninguém mais te aceite. Já está suficiente. A Bernadette, que já foi minha aluna há muitos anos, antes da minha neta nascer, né, Bernadette? Você deu até um presente quando ela nasceu, que eu me lembro, as toalhas. E a garota fez essa semana, no dia 2, 16 anos, olha só. E a Bernadette diz que aprendeu no curso que só fazem conosco o que deixamos que façam. Boa memória, Bernadette. Você recebe o tratamento que você permite. Você não é obrigado a aguentar qualquer tratamento, nenhuma indignidade. Você tem todo o direito de se preservar e não pedir respeito, e sim exigir respeito. Gravou bem a mensagem. Então, repetindo o que eu falei anteriormente, a Dirce também está falando que é isso. Então, quando você se aceitar, você se liberta daquela necessidade neurótica que os outros te aprovem. Não precisa da aprovação de ninguém. Somente quando você for capaz de escolher com responsabilidade é que você vai ter controle da sua vida e vai conseguir respeito próprio. Então, as suas ações serão livres. E você se sentirá bem com quem você é. Se você não depende da aprovação de ninguém, não precisa da autorização, você vai ficar bem contigo mesmo. Você não é escravo de ninguém. É tua vida do teu jeito. É aquela música My Way, do Frank Sinatra. Do meu jeito, My Way. A coisa mais fácil nesse mundo é ser quem você é. E o mais difícil é ser o que os outros querem que você seja.
Você vira uma espécie de marionete dos outros, fazendo o que eles querem. Você vai fazer programas, restaurantes, cinema, filme, uma série de coisas que todo mundo faz. Não faça parte dessa boiada. A Fabi diz que primeiro devemos nos amar. Principalmente isso, nos amar não é um ato negativo. Embora a nossa cultura veja amar a si mesmo como egoísmo uma coisa negativa, uma ova que é. Se você não se amar, você vai precisar que os outros te amem. Você vai ficar numa carência. E se você depende que alguém te ame, você não se torna escrava dessa pessoa. Primeiro devemos nos amar. Não significa desprezar os outros. Você tem que se amar. Você tem que ser a presidente do seu fã-clube. Tem que ser a tua melhor amiga e não a tua pior inimiga. A Malu está perguntando por que algumas pessoas não gostam da própria companhia. Porque alguns não se amam. Eu já vou falar lá na frente um pouquinho sobre isso, tá, Malu? Para blindar a sua autoestima, a Brenda diz primeiro eu, depois os outros. Tá certo, Brenda? Se você não existir, como é que você vai amar os outros, né? Se você vira um trapo na tua vida, como é que você vai ter capacidade de amar os outros? Para blindar a sua autoestima, entenda que nada é pessoal. Nada é pessoal é uma ficha grande para uma fenda pequena. Demora a cair essa ficha. Entender é fácil, mas assimilar o conceito é um tanto difícil. Nada é pessoal. É importante entender que o que os outros fazem, o que os outros dizem, o que os outros pensam, nada tem a ver com você, e sim com a forma como essas pessoas veem o mundo. Nada tem a ver com você, não é assunto teu. O que os outros pensam a teu respeito não te diz respeito, é o problema deles. Ninguém, por exemplo, é obrigado a querer a gente. Assim como nós também não somos obrigados a querer ninguém, qualquer um. A escolha do outro diz sobre ele e não diz sobre você. Eu pego aqui no consultório, eu estou em casa, que eu estou de quarentena, mas nas consultas, muita gente que se o cônjuge, namorado ou namorada separou, a pessoa se acha diminuída. Eu digo, tem alguma coisa a ver contigo? A pessoa prefere outra pessoa, outra coisa, não é o momento dela. Por alguma razão dela, uma razão dela que não tem nenhuma relação com o teu valor, ela não quer mais continuar contigo. Então, aceite isso. Por exemplo, quando você escolhe um sorvete de morango, não quer dizer que o sorvete de chocolate seja ruim. Isso só indica a tua preferência. Só isso, apenas isso, nada mais do que isso. As pessoas, prestem bem atenção, não fazem nada contra você. Elas fazem coisas. E você é que vai decidir se essas coisas te afetam ou não. Olha que liberdade, que poder que você tem. Então nada é pessoal. A pessoa faz, não gosto de você, não foi com a tua cara, não sei o quê. Tudo bem. Não tem nada contra você. Elas fazem as coisas. Aí você se torna cúmplice do que ela fala. Ou você dá poder a ela de te afetar, porque ela não tem esse poder. Não existe ofensas, apenas pessoas ofendidas. Frase parece meio maluca, concordo. Como é que tem pessoas ofendidas e não tem ofensa? A pessoa pode te falar qualquer coisa, e você pode se sentir ofendido ou não. É contigo. Se você der importância, der poder àquelas palavras, você vai se sentir ofendido. Outra pessoa ouvindo as mesmas coisas, não dando poder, não vai se sentir ofendida. Então não existe ofensas, apenas pessoas ofendidas. E a gente se ofende com muita facilidade, né? Fica todo magoado. A Lídia diz que quando cuido melhor de mim, cuido com mais alegria do outro. Isso, mas primeiro você tem que salvar. No avião não tem aquela instrução, se despressurizar vai cair a máscara de oxigênio. Primeiro coloca a máscara em você e depois nos outros. É por isso, se você não se salvar o outro, se você não vai salvar o outro vai morrer. Primeiro você se salva. A Brenda diz, você aceita a opinião do outro,
Se quiser. A opinião é só opinião, gente. Todo mundo tem opinião. Tudo que a gente ouve é uma opinião. E por que você tem que adotar a do outro e não pode usar a tua? O outro é melhor do que você, sabe mais da tua vida do que você? É superior a você em alguma coisa? Não é. Então, repetindo, o que os outros pensam a seu respeito não te diz respeito. Aí eu recomendo aplicar a regra número 1 em Binder. Foda-se o que os outros pensam. Foda-se o que os outros pensam. Eles pensam isso, tudo bem. O que você tem a ver com isso? Nada. Não é pessoal. Regra número 1 em Binder, não esqueçam. Recomendo até que grave essa frase maravilhosa, poética, numa placa de mármore e pendure na parede da tua sala. Toda hora você olha, pô, foda-se o que os outros pensam. É mesmo, é muito bom. Muito bom. Você não sabe como isso te liberta. Não faz ideia de como isso te liberta. Ah, eu acho isso. Aí eu olho em silêncio, com aquela cara de paisagem, e penso assim, foda-se o que ele pensa. Não me afeta. Ou me afeta se eu permitir. A autoestima não significa eles vão gostar de mim. Significa tudo bem se eles não gostarem de mim. Isso que é autoestima. É não ser dependente de elogios das outras pessoas. É ser autoconfiante e se sentir bem. A Sônia diz, o que os outros pensam é problema deles. Isso, Sônia. Valeu, Sônia. Pare de dar às outras pessoas o poder de elas controlarem a sua autoestima, sua atitude e seu bem-estar. Você está numa boa, aí a pessoa diz que teu cabelo está feio, tua roupa está feia, qualquer outra coisa desabonadora. Aí você fica mal. Quem é que manda nas tuas emoções? Você ou as outras pessoas? Se você se deixa levar pelas palavras de outra pessoa, qualquer um que saiba falar vai conduzir tua vida. Você é influenciável demais. Você vai atrás da cabeça dos outros. Você estava bem, de repente ficou mal porque alguém falou alguma coisa. O que é falar? Emitir sons. Não tem peso por si só. Só se você der valor. A Brenda diz ter amor próprio. É isso, Brenda, o que significa realmente a autoestima. Ter amor próprio. A baixa autoestima é como dirigir pela vida com um freio de mão puxado. Uma das coisas, foi a Malu que perguntou que diminui a autoestima, não foi, Malu? Eu disse que ia responder mais adiante. Comparações, isso é um tiro no pé. Sabe a história do tiro no pé? Diz que um sujeito estava no ônibus, eu não sei a nacionalidade dele, porque senão até me acusar de preconceito, politicamente incorreto. Eu não sei a nacionalidade dele, o nome era Manuel. Aí o assaltante entrou, o Manuel deu um tiro no assaltante. Aí ele ficou assustado, o motorista também ficou assustado, aí ele pergunta para o motorista, e agora, o que eu faço? Agora dá no pé, ele pegou o revólver, pé, deu um tiro no próprio pé. Sabe, a comparação é um tiro no pé. No mundo de indivíduos, ou seja, que cada um é único, a comparação não é uma atividade sem sentido. Não compare a sua vida com a dos outros. A única pessoa que você pode se comparar é contigo mesmo no passado. Deixa eu ver aqui que mandaram mensagens aí que eu estou sem óculos. Eremilda diz que falar até papagaio fala. Boa, Eremilda, gostei dessa. Monique entrou. A Júlia Pinha diz, hoje eu não estou nem aí. Kátia Serpa, um beijo, Kátia. Quanto tempo, Kátia? Eu estou em contato com a tua filha. Ela tá, a Uli. Ela está fazendo o meu curso às quintas-feiras. E muito boa aluna, por sinal. Rodrigo Pego, doutor Rodrigo Pego, seja bem-vindo. Seja bem-vindo, doutor Rodrigo Pego. Doutor é otorrinolaringologista. Fez uma brilhante live comigo aqui. O meu filho fala, o Márcio pergunta, a baixa autoestima
pode ser usada para chamar atenção ou vitimismo? O vitimismo é usado para chamar atenção também. A pessoa se sente vítima, e ao se sentir vítima, a maioria vai ficar passando a mão na cabeça, vai ficar com a peninha dela, ela vai chamar atenção. Isso sim. A baixa autoestima não é tanto assim. A pessoa pode ter baixa autoestima sem chamar a atenção dos outros, mas o vitimismo sim. Então, a comparação no mundo onde cada um é único é uma atividade sem sentido. Não compare a sua vida com a dos outros. A única pessoa que você pode se comparar é contigo mesmo do passado. Hoje eu sei mais psicologia que eu sabia no mês passado. Isso eu posso comparar. Agora, eu sei mais psicologia do que fulano, não dá. Não tem jeito. Não existe comparação entre a lua e o sol. Ambos brilham na hora certa. O filósofo Kierkegaard disse: o início da infelicidade está na comparação. Repetindo, o início da infelicidade está na comparação. Malu, para todos, dicas para fortalecer sua autoestima. Aprenda a se autoabastecer, ou seja, dê a si mesmo aquilo que você gostaria de receber. Não busque no outro aquilo que você poderia fornecer a si mesmo. Que tipo de felicidade você pode aspirar com essa situação? Onde só existe apenas migalhas, uma felicidade dos outros não nos enche. Nós entramos no colapso. Você ficar mendigando aquilo que você poderia se dar e não se dá, os outros vão dar para você o quê? Migalhas. E você é pombo para viver de migalhas? Se eu tenho boa autoestima, se eu gosto de mim, se eu aprecio o que eu faço, vamos imaginar essa live, eu gostei da live. Eu não preciso que as outras pessoas, a live foi boa, porque eu já me aprovei, já aprovei a live. Se as pessoas disserem que a live foi boa, eu entendo isso como bônus, como um prêmio extra. Gosto, eu acho agradável. Mas se elas não gostarem da live, o que prevalece sobre a live é minha opinião. Minha live é minha opinião. Eu achei boa, pronto. Mas eu não fico mendicando a aprovação alheia. Ou que eu sou boa pessoa, que eu sou isso ou que eu sou aquilo. A Júlia Pinha diz o seguinte: falo comigo mesma no espelho, me elogiando e me dando bronca também. Metade certa, metade errada, Júlia. Não se dê bronca. Se compreenda e trata de mudar. Não precisa se dar bronca. Quando você se dá bronca, você não melhora. Vai por mim que você não melhora. Você se rebaixa. Você é uma burra, você é uma idiota, você é isso, aquilo. Não funciona. É um tiro no pé outra vez. Entendeu? Não faça isso. Falar, naquela situação eu errei e aprendi que aquele comportamento não é bom. Então você deixou de errar e teve uma experiência de aprendizagem. O Márcio pergunta se a autoestima ajuda na saúde. Ajuda e muito. Fortalece teu sistema imunológico, você fica muito mais firme. Você vê uma pessoa com baixa autoestima, tem muito mais propensão a adquirir doenças. Por exemplo, um simples resfriado e outras coisas mais, bem piores por sinal. Mas um simples resfriado, a pessoa que tem boa autoestima, ela é mais saudável, ela é mais forte, mais resistente. Eremilda diz que o filho dela tem baixa autoestima e ela não sabe usar as palavras certas para animá-la. Eremilda, se você não criticar, já está ajudando, já está usando as palavras certas, não criticando. A Brenda diz: não devemos criar expectativas. Isso, Brenda. Vai criar galinha. Galinha dá ovo, pintinho e canja. Expectativa só dá decepção. E uma coisa irônica acontece. As pessoas que mais querem aprovação são as que menos obtêm essa aprovação. E as que não estão ligando muito para a aprovação são as mais aprovadas. Repetindo isso, as pessoas que mais querem aprovação, querem com aquela ânsia, são as que menos recebem aprovação. E as que menos precisam de aprovação conseguem mais. Porque você chega com uma atitude tão suplicante para os outros, tão servil, tão bajuladora, que as pessoas se incomodam.
e no final te desprezam. E se você tem uma atitude autêntica, altiva, não prepotente, altiva, as pessoas vão te admirar mais. A Kátia pergunta, por que é tão importante algumas pessoas essa tal de aprovação? Kátia, porque elas não se aprovam. Se você se aprovar, você vai precisar da aprovação dos outros. Os outros que se fodam. Você não precisa da aprovação dos outros. Seria bom ter aprovação? Seria. Seria agradável? Seria. É necessário? Não. A Kátia diz, não é mais fácil simplesmente ser? Ser autêntica, como você é, como eu te conheço. Ser autêntica. Não viva para bajular os outros. Você não é candidata a Miss Simpatia. Então, fica na toa. Não. Se gostarem, nem todo mundo vai gostar, a partir desse princípio. Ah, não gostei, tá bom. Já disseram para mim, não fui com a tua cara. Eu digo, também não vou. Se eu pudesse mudar a cara, eu mudava. Ah, eu não concordo com a tua opinião. Eu digo, também não concordo. Às vezes eu mudo de opinião. Qual o problema? Eu vou me submeter à crítica do outro porque ele pensa diferente? Ou não pensa como eu gostaria que pensasse? Outra dica para melhorar a autoestima: autoaceitação. Implica em se recusar a manter um relacionamento antagônico contigo mesmo. Sem autoaceitação, a autoestima é impossível. Ganhe o respeito dos outros, tendo a ousadia de ser você mesmo. Seja você mesmo, ninguém pode competir com isso. O Márcio pergunta se a autoestima é um sentimento moderno. Não, meu filho, é um sentimento humano que desde os primórdios da humanidade já funcionava isso. Aquelas tribos não tinham chefe. O nome pode ser novo, relativamente novo, mas a autoestima é um sentimento, como ódio, medo, como qualquer outro. Ser autêntico começa com autoaceitação incondicional. Se aceite com as suas imperfeições e tudo. Você não é perfeito, qual o problema? Não é que você tem defeito. Você tem características que alguns não aprovam. Você não é uma peça não é um automóvel que o motor dá defeito. Não tem defeito. Se você não tivesse defeito, seria perfeito. Sendo perfeito, você não seria humano. Uma pessoa bem resolvida pode gostar de receber a aprovação dos outros, mas essa aprovação não é a fonte da sua autoestima. Se você é bem resolvido, vai gostar de receber a aprovação. Quem disser o contrário, acho que está mentindo. Mas ela não é a fonte da sua autoestima. A atitude básica da autoaceitação é aquilo que, por exemplo, o meu principal trabalho com os meus clientes é fazer com que eles se desculpem, que eles se aceitem. Por incrível que pareça, que as pessoas se botam lá para baixo. Eu ajudo a pessoa a valorizar a si mesma, a se tratar com respeito e lutar pelos seus direitos. Esse ato, esse conjunto de comportamentos é a base na qual a autoestima se desenvolve. Outra dica para melhorar a autoestima: elogiar a si mesmo de vez em quando. Isso é um bom hábito. Olha que eu não estou falando de soberba. Soberba é na próxima aula, próxima live. Os autoelogios, em vez de serem necessários, são muito úteis para aumentar a própria autoestima. Há uma enorme diferença entre orgulho e vaidade. Orgulho é como você se sente contigo mesmo, porque fez alguma coisa boa, alguma coisa positiva. Já a vaidade é depender que os outros reconheçam o seu desempenho. A vaidade é aquilo que algumas pessoas colocam no lugar vago da autoestima. O Márcio pergunta se deprimido pode ter boa autoestima. O deprimido é um estado temporário. Quando a pessoa está em depressão, geralmente não tem boa autoestima. Fora da depressão, a mesma pessoa pode ter boa autoestima.
Eu não sei se ficou claro. Então, se você está resfriado, você não tem disposição física. Mas quando não está resfriado, você tem bastante disposição física. A mesma coisa, durante a crise, durante a depressão, a autoestima vai para o espaço. Infelizmente, gente, é muito fácil ser seu pior inimigo e bem difícil ser seu melhor amigo. Como disse o escritor Mark Twain, a pior solidão é não estar confortável consigo mesmo. Outra dica para melhorar a autoestima: seja realista. Estabeleça para si mesmo objetivos execuíveis. O que é execuível? É aquilo que pode ser executado. Estabeleça para si mesmo objetivos execuíveis e divida em pedacinho. Algum de vocês consegue comer um boi inteiro? Quero saber a resposta. Quem consegue aí diz que sim. Esse silêncio é não, né? Eu vou entender esse silêncio como não. Todo mundo consegue comer um boi inteiro. Um pedacinho de cada vez. Aí consegue. Se você fizer uma tarefa grande ou difícil, um pouquinho todos os dias, no final você vai conseguir dar conta da tarefa. Pequenos êxitos diários, pequenas vitórias diárias vão te dar confiança para atacar metas maiores e em prazos bem mais longos. Concentre-se naquilo que você quer realizar. Com o tempo você vai conseguir. O que faz uma pessoa grande é sua capacidade de decidir o que é importante para ela e botar todo o foco, toda a atenção até que a tarefa seja realizada. Nosso tempo está terminando. Alguém quer fazer alguma pergunta? Aproveite, porque a gente vai encerrar daqui a pouquinho, que o Instagram vai cortar. Vamos ver. Dou-lhe uma. Dou-lhe duas. Dou-lhe 3. Então, para encerrar, vou deixar a mensagem para você. Seja você mesmo. Ninguém pode competir com isso. A Cristina diz que chegou agora. Que pena também. Eu também achava. Vê no YouTube, que essa live vai para o YouTube, vai ficar 24 horas lá no Instagram e depois vai ficar definitivamente no YouTube. A Malu diz que ter tarefas é importante. Nick pergunta como lidar com a inveja alheia. Aguarde, Nick, na nossa próxima série de assuntos, a inveja vai entrar como um dos 7 pecados capitais, eu vou explicar. A Bernadette diz que foi ótima a live, a Ivre agradece, e a Sônia Rubinstein diz que foi muito importante esse tema. Eu procuro temas que sejam do interesse de muita gente, que possam ajudar as pessoas a viver uma vida boa. A Kátia diz que isso é importante demais. A Cristina diz que não perde uma no YouTube. Obrigado, Cristina. O Márcio está me avisando, e eu não sabia. Minha autoestima foi lá embaixo agora, Márcio, que a live fica definitivamente no Instagram também a partir de agora. Que bom, mais o caminho. Pita, obrigado, Jorge. Jorge Pita, auditor da Receita Federal, gostou, disse que gostou, adorou. Deixa eu ver aqui mais, quem está falando. Se o Instagram cortar, já considerem-se beijados aí. Brenda gostou muito. Nick também gostou muito. Saudade, ela diz que sente saudade das nossas consultas. Kátia também. Sandra gostou da parte que ouviu. A Cristina diz que me conheceu através da Lúcia Garganta. Luiz Cláudio, Iva Ribeiro. Obrigado, pessoal. Fico muito satisfeito com a aprovação de vocês. Mas como eu tenho boa autoestima, eu não preciso da aprovação. Eu aprecio a aprovação de vocês. Pensem desse jeito, que a vida vai ficar muito melhor. Meu filho está me lembrando para salvar a live. Eu vou salvar, filho, pode deixar. Então, pessoal, eu quero que vocês
fortaleçam sua autoestima. Vejam essa live outra vez, se achar necessário, para gravar. Hoje eu soube com quem eu falei. Não entendi, Bernadette. Então, se precisarem um reforço, vão lá no Instagram ou no YouTube, revejam esses conceitos, até que caia a ficha direitinho em vocês. Demora um pouquinho mais. Desejo que todos se cuidem muito bem, se protejam e fiquem todos na paz. Um beijo, obrigado pela presença de vocês. Quinta-feira, na nossa aula, no curso pelo Zoom, quinta-feira, e sexta-feira nós vamos falar sobre pecado capital, a soberba. Um beijo, tchau, pessoal.